Bom, então, seguinte, na verdade, a ideia do aulão, na verdade, né, foi para. Eu até soltei ali uma enquete para ver o assunto que as pessoas preferiam que fosse, e ganhou o comer emocional, como lidar com a demanda do comer emocional. Então, quis fazer esse aulão para ser um espaço mesmo de troca entre nós. E, de fato, eu queria que ele fosse realmente um espaço de troca, assim, de conversa, para que a gente fosse conversando, sem ser algo muito formal, mas sim mais como um espaço de troca mesmo. Vou compartilhar a minha tela. Vocês sintam-se à vontade em interagir, em conversar, em mandar as dúvidas de vocês. Deixa eu só colocar para a gente poder ter a apresentação como um todo. É isso. Deixa eu ver. Tá aparecendo direitinho. Então, beleza. Então, vou começar o nosso encontro com vocês que estão aqui, chegaram no horário. Então, bora começar. Então, é o seguinte, na verdade, a Kai eu sei, mas a Fernanda eu não sei. Fernanda, você já trabalha com essa demanda de comportamento alimentar ou não? Só para eu poder saber. Ainda não? Você é psi ou nutri? Psi? Então tá bem. Então, seguinte, então bora lá. Então, assim, né, na verdade, o intuito desse aulão é poder, como eu falei, ter esse espaço de trocas. O intuito, na verdade, é fazer temas diferentes, conforme vocês forem votando lá nas enquetes. E quando a gente pensa, na verdade, né, eu pensei em um dos temas ser o de comportamento, o de comer emocional, justamente pelo fato de que ele é uma demanda que aparece muito, na verdade, nos atendimentos. Mesmo quando a pessoa perguntei sobre o teu atendimento, na verdade, para poder olhar de que não necessariamente, Fernanda, um paciente, a gente precisaria atender a demanda de comportamento alimentar para que a demanda de comer emocional pudesse surgir, né? Então, por isso que eu quis pegar esse tema mais amplo, porque a gente, sendo ou não do nicho de comportamento alimentar, a demanda de comer emocional é uma das demandas mais presentes, pensando que um paciente com ansiedade, pensando que um paciente com depressão, pensando um paciente com TDAH, eles podem apresentar, muitas vezes apresentam o comer emocional como uma estratégia mesmo de regulação emocional. Então, é uma demanda que aparece, por isso que eu quis trazer, para que a gente possa pensar em estratégias para lidar com esse tipo de paciente. E para começar, do começo, eu gosto sempre, na verdade, da gente poder olhar não só para o paciente, mas para nós, porque o comer emocional também é uma coisa que acontece com nós, né? Somos humanas. Então, eu gosto de trazer sempre o nosso referencial, porque fica muito mais fácil para a gente poder ajudar o paciente. Primeiramente, a gente entender o que seria uma diferença entre uma fome física e uma fome emocional. Então, quando a gente pensa na fome física, em nós, a gente sentir fome física, é uma necessidade natural do nosso corpo, né? É um sinal inato do nosso corpo em sinalizar de que a gente precisa repor energia, de que a gente precisa se alimentar. E ao contrário do que muitas vezes, às vezes, um paciente pode relatar, de que de repente aquela fome apareceu muito grande, essa fome física, ela não aparece de repente. Ela é gradual, ela aparece de uma maneira gradual, a gente vai sentindo aos poucos os sinais. Só que um paciente, por exemplo, com ansiedade, é um paciente que não coloca ali a atenção dele no momento presente. Então, é muito natural que, por exemplo, esse paciente tenha dificuldade em identificar o momento em que ele está sentindo uma fome física, porque a atenção dele não está no momento presente. Então, por isso que são pontos interessantes da gente ir trabalhando, de que a fome física ela não aparece do nada, beleza? Ela aparece ali bem de forma gradual, e quando a gente pensa em fome física, a gente também não está pensando em uma fome que é direcionada para algum alimento em específico. Porque se a gente está com fome, a gente come o que tem. Obviamente que a gente procura, né, por alimentos que a gente prefira, porque somos pessoas que a gente também gosta de sentir prazer. Obviamente a gente vai optar por isso, mas se não tiver, a gente come o que tem, porque a gente está com fome natural, né, fome sentida. E esse é um ponto importante para a gente mostrar para o paciente. Primeiro, de que não é uma fome que aparece do nada, ela aparece de forma gradual, por isso que é tão importante que a gente treine a habilidade de atenção plena, porque eu só sinto
os sinais do meu corpo, se eu estou prestando atenção no meu corpo. Então, se eu tenho muita ansiedade, meu pensamento está sempre muito lá na frente, antecipando situações, eu pouco presto atenção na maneira como meu corpo está respondendo e eu realmente nem vou perceber que eu estou com fome. Né? Eu só vou perceber quando essa fome está muito grande. Então, esses são, acho que, pontos principais quando antes de começar a questão da fome emocional, eu realmente queria trazer a questão da fome física para a gente poder entender o básico, né? De que fome física dá sinais, barriga roncando, se a gente demora a atender essa fome, a gente começa a ficar mal-humorado, muitas vezes tem enxaqueca, né? Dor de cabeça, enfim. Então, a fome, ela vai ali se manifestando com sinais que a gente percebe se a gente colocar atenção, principalmente quando não existe, né, tanta essa atenção. Quando a gente já é mais treinado para isso, a gente percebe esses sinais de fome com um pouco mais de facilidade. Quando não, é mais difícil, por isso que é um treino, é uma habilidade também a ser treinada, colocar aí atenção no momento presente, no corpo de maneira geral. Agora, dando início, de fato, para o que seria, né, o comer emocional, a fome emocional, tem um ponto que a gente pensa, o próprio nome diz, na verdade, né? A fome emocional, o comer emocional, ele é um comer em resposta a alguma emoção, seja ela positiva ou negativa. Normalmente a gente relaciona a emoções desconfortáveis, apesar de não existir emoção positiva ou negativa, mas falando de emoções desconfortáveis, normalmente a gente relaciona comer emocional com uma emoção desconfortável, tristeza, raiva, frustração, mas ela também pode aparecer com emoções positivas, né? A gente também pode comer em resposta a uma emoção intensa, né? De felicidade, por exemplo. Mas normalmente a gente atrela aí o comer emocional com alguma emoção um pouco mais desconfortável de ser sentida. E essa fome emocional, ela, ao contrário da fome física, ela aparece de repente, assim. Ela é urgente, ela é intensa e ela simplesmente nos invade, né? Então eu costumo sempre falar com os pacientes. A fome física, eu não estou aqui, por exemplo, dando a aula e de repente eu sou invadida por uma fome. E, meu Deus, eu preciso sair dessa aula, eu preciso comer urgentemente, como algo do nada, né? Diferente da fome emocional. Eu posso, de repente, começar a sentir muita vontade de comer, sei lá, um doce muito específico, que eu, saindo dessa aula, eu vou ter que providenciar esse doce. Porque a fome emocional é isso, ela é urgente, ela é intensa, assim, não tem como eu programar, tem que ser agora, né? E tem que ser aquele alimento específico. E normalmente, né, ela aparece dessa forma, e mesmo sendo direcionada para algum alimento específico, quando eu como aquele alimento, eu tenho a sensação muitas vezes de que não era bem aquilo. Então, ela é específica, mas ao mesmo tempo ela não é. Porque eu quero comer algo, eu como, mas quando eu como, não é bem aquilo. E não é bem aquilo porque eu não estou necessariamente sentindo uma fome. Aquilo está falando sobre alguma outra coisa, algo muito além, né, do que está aparecendo. Alguma emoção que precisaria ser cuidada, né? Algum desconforto que eu estou sentindo e que a comida, obviamente, vai trazer um alívio, porque ela traz, né? E a gente tem que dizer isso mesmo para o paciente, a gente não precisa rebater isso no paciente, porque é uma verdade, a comida traz um alívio. Quando a gente não está bem e a gente faz uma panela de brigadeiro, a gente se sente aliviado, eu me sinto. Só que dura pouco, né? Aquele alívio vem e vai embora. E o meu problema em si, que me fez procurar um brigadeiro para aliviar, ele continua existindo. Então, apesar de provocar um alívio, não é assertivo. Essa estratégia não é assertiva. Ela acontecer ocasionalmente, tá tranquilo. Agora, ela ser uma estratégia frequente, é prejudicial. A gente já entende que começa a ser ali disfuncional, né? E tem um outro ponto, que um paciente que só come como uma maneira de lidar com as emoções, ele está restringindo o repertório dele. Ele não se desenvolve, ele não desenvolve estratégias para lidar, né, com as emoções desconfortáveis. Ele sempre faz a mesma coisa, ele acaba não desenvolvendo o repertório. Então, esse é um ponto aí importante para a gente poder olhar. E quando a gente pensa no que fazer, seja fome física ou seja fome emocional, o foco dessa aula vai ser a fome emocional, mas quando a gente pensa no que fazer necessariamente, pensando na fome física, é comer com atenção, com calma, sem julgamento, pensando que a pessoa está realmente ali com fome, né? Está comendo por uma necessidade. Então, estar atento ao que vai comer, quanto de fome que ela está antes de uma refeição, a gente treinar essa habilidade até mesmo com a gente. Isso é muito importante. A gente começar a comer sabendo qual é o meu nível de fome, o quanto de fome que eu estou. Porque às vezes a gente come de uma forma tão automática
que a gente às vezes coloca uma quantidade de comida no prato, que é o que normalmente a gente coloca, mas às vezes naquele dia eu nem estava com tanta fome assim, só que eu coloquei aquela mesma quantidade que eu sempre coloco por um hábito, porque eu não chequei comigo, eu não fiz essa auto-checagem de eu tô com fome, né? Quanto de fome que eu tô hoje? Para eu poder colocar quantidades compatíveis, né? Isso também pode ser treinado junto até mesmo com o paciente, poder identificar quanto de fome que eu tô antes, enquanto eu como, o quanto que eu ainda estou com fome. A cada garfada, o quanto que aquela garfada está ajudando na minha saciedade. Eu comecei com um nível de fome, sei lá, 8. No meio da minha refeição, eu tô com um nível de fome 5, né? Então, ok. Então, eu vou ajudando a mensurar o quanto que eu ainda estou de fome ou não, até mesmo para que o paciente tome uma escolha também mais assertiva, se aquela quantidade toda realmente se faz necessária, né? Para que a gente também vá ajudando a quebrar regrinhas de que se eu coloquei tudo no prato, eu preciso comer, né? É pecado jogar comida fora, não pode haver desperdício, ou realmente comer tudo por uma questão de hábito, por nem estar conectado, por nem estar prestando atenção, né, no que está comendo, na quantidade que está comendo, o quão rápido está comendo. Então, eu acho que vim aqui para um outro lado, na verdade, não estou nem falando do comer emocional, estou falando mesmo da fome física, mas porque eu acho que se faz necessário a gente poder ajudar o paciente a treinar essas habilidades, que se a gente for ver, são habilidades tão básicas, né? Mas que muitas vezes são difíceis de serem aplicadas por uma falta de treino. Então, é importante, principalmente pacientes que vêm de uma mentalidade de dieta, pacientes que vêm com um histórico muito grande de dietas. Então, eles foram treinados a perceber se estão com fome ou não pela quantidade de calorias que eles precisavam colocar, ou pela quantidade de comida que eles precisavam colocar ali, né, naquela refeição, e não pelo nível de fome de fato dele. Então, a ideia é, obviamente, propor um outro panorama, né, uma outra ideia. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma menina no TikTok, e eu não sei nem o que ela é, mas ela estava falando sobre a experiência dela de emagrecimento. Não sei o que ela é, assim, né? Não sei se ela é nutricionista, enfim, não fui pesquisar, só assisti o vídeo dela. E ela estava dizendo exatamente isso. Ela falou assim: mito sobre o emagrecimento. E ela falou: a gente não precisa comer de 3 em 3 horas, a gente não precisa cortar alimentos. E é muito sobre isso, assim, também o que a gente está falando aqui. A questão do comer em 3 horas, aqui só para fazer um adendo, é qual é a função dependendo disso, né? Eu vou comer de 3 em 3 horas porque é o certo, mas a cada 3 horas eu realmente estou com fome, né? Se faz necessário, porque senão eu guio minha vida baseada em horários, em regras pré-determinadas e não no meu corpo. É lógico, e eu gosto de fazer um adendo, inclusive no Rotas do Comportamento Alimentar, eu tenho uma aula sobre comer intuitivo e eu falo muito sobre isso. Eu não acho, Luísa, eu não acho que comer intuitivo é para todo mundo em qualquer fase da vida da pessoa. Então, esse lugar de comer apenas guiado pelos nossos sinais, eu não acho que isso cabe para todo mundo em qualquer fase que a pessoa está. Porque uma pessoa que tem sinais de fome e de saciedade muito desregulados, se ela vai se guiar por esse comer intuitivo, fica algo muito difícil e é algo que às vezes até piora a situação. Então, se uma pessoa ela não sabe quando ela começa a comer, ela também não sabe quando parar de comer. E se eu proponho para que essa pessoa simplesmente seguir pelos sinais internos dela, como que ela vai se guiar sendo que esses sinais estão desregulados? Então, muitas vezes isso não é assertivo. Então, a gente também precisa, obviamente, contextualizar todo o plano de ação. A gente precisa contextualizar dentro do caso de cada paciente, dentro do que cabe para cada paciente. Por isso que uma técnica, ela é só uma técnica, né? Depende de contexto, depende de cada paciente, não é só sobre aplicar técnicas, mas a gente contextualizar aí todo o caso. Então, quis fazer esse adendo para que a gente pudesse enxergar essa situação por um panorama um pouco mais amplo. Tá fazendo sentido até aqui essa questão, na verdade, de fome, de saciedade, de comer intuitivo, que eu já fui para um outro, eu vou pulando, pegando um assunto e vou indo para outros. Mas porque eu acho que se faz necessário algumas reflexões para a gente ter. Mas esses pontos de pacientes que têm dificuldade em identificar fome, identificar dificuldade muitas vezes saber se realmente é fome, se não é fome, se é um comer emocional. Vocês atendem pacientes com esse tipo de demanda, né? A Fernanda falou que não é do nicho de comportamento alimentar,
mas eu ainda até comentei que esse tipo de demanda, muitas vezes, a gente não precisa ser do nicho, ele surge nos atendimentos, e quero saber se vocês têm, se vocês que estão aqui têm pacientes com esses tipos de demandas relacionadas a comer emocional, a comportamento alimentar. A Dora, a Michele, porque eu digo que o comportamento alimentar, na verdade, é uma das demandas mais presentes que chegam para nós, mesmo a gente não sendo da área de comportamento alimentar. Em algum momento surge esse tipo de demanda. A Dora está dizendo que sim, a Juliana também está falando que sim. Beleza, ok. Então, beleza. Então, vamos falar, então, né, sobre como lidar com o comer emocional, propriamente dito, que é o tema desta aula. Eu quis trazer pontos básicos, sim, ou pontos básicos simples, para a gente poder, deixa eu dar um zoom, para a gente poder ir montando aqui uma linha de raciocínio. Primeiramente, então vamos lá. Se a gente está falando sobre um comer emocional, a gente está falando de um comer em resposta a alguma emoção. Ok. O primeiro ponto, na verdade, é o paciente começar a identificar as emoções. Esse eu acho que eu coloquei aqui antes reconhecer as situações que ativam os gatilhos, mas eu acho que antes disso ainda vem reconhecer a emoção. É muito comum pacientes não saberem nomear a emoção em resposta ao comer, né? O comer em resposta a alguma emoção. Então, eles não sabem, às vezes, nomear. E aí, vocês podem pensar, às vezes diz que é ansiedade, diz que tá com raiva. Mas é muito comum que o repertório do paciente seja, às vezes, um repertório empobrecido em nomear as emoções. É muito comum, por exemplo, um paciente com ansiedade dizer que comeu por ansiedade. E aí tudo vai na caixa da ansiedade. Eu comi porque eu estava ansiosa, eu não dormi porque eu estava ansiosa, eu briguei porque eu estava ansiosa. E tudo é ansiedade. E às vezes só nomear tudo como uma ansiedade empobrece um repertório emocional, porque às vezes não é uma ansiedade. Às vezes ele comeu porque estava frustrado. Ele se sentiu ansioso, mas a emoção era frustração, né? Ou ele se sentiu com raiva, às vezes ele se sentiu decepcionado com uma pessoa. Então, esse é um ponto que eu gosto muito de dizer, porque às vezes a gente também vai na conversa assim, a gente engata do paciente, e às vezes não é o que ele está chamando de ansiedade, é uma ansiedade. Ele se sentiu ansioso, mas não foi a ansiedade em si que desencadeou aquele comer, foi uma outra emoção. E a gente ajudar um paciente a ampliar esse repertório emocional é muito importante, porque se eu não sei nomear exatamente o que eu sinto, eu também vou ter mais dificuldade em saber exatamente qual é a estratégia que eu preciso ter, ou o que eu preciso fazer com essa emoção. Se eu coloco tudo na caixa da ansiedade, eu vou fazer o quê? Eu vou só respirar, né? Vou fazer uma respiração diafragmática, vou tomar um banho, eu só vou pensar em estratégias para ansiedade. E às vezes a gente não está falando de ansiedade, a gente está falando de outras coisas, né? Outras emoções. Então, esse é o primeiro ponto, não coloquei aqui, mas eu acrescentaria. Aprender a reconhecer as emoções, mas não só as básicas. Feliz, triste, raiva, mas sim um repertório um pouco mais elaborado dessas emoções. O segundo ponto beleza, identifiquei qual é a minha emoção. O segundo ponto é reconhecer quais são as situações que ativam os gatilhos que me fazem com que eu coma de forma emocional. E talvez tentar, na medida do possível, evitar que esses gatilhos sejam acionados. Como assim? Como que eu vou evitar um gatilho de ser acionado? Porque muitas vezes eu não tenho controle sobre esse gatilho sendo acionado. E aí eu vou dar um exemplo, dentro daquilo que a gente consegue controlar. Vou dar um exemplo pessoal. Eu, Luísa, eu tenho a tendência o meu modo natural, né? A minha tendência eu até falei isso no Instagram essa semana passada. A minha tendência é me sobrecarregar, assim, eu tenho a tendência a querer abraçar o mundo. Esse é meu modo natural, que graças a Deus, né, muito terapeutizada, tá sob controle. Mas esse é meu modo natural. Se eu não presto atenção, é exatamente isso que eu faço. Eu me sobrecarrego. Eu abraço o mundo, eu quero fazer tudo. Só que quando eu faço tudo que eu quero fazer, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, qualquer pausa eu coloco coisa para fazer. Quando eu entro nesse modo, nessa situação, nesse contexto, isso faz com que eu me sinta, obviamente, muito sobrecarregada. Quando eu me sinto muito sobrecarregada, normalmente a primeira coisa que me impacta o meu humor. O meu humor altera drasticamente. Eu fico muito mais irritada e muito mais sensível. Quando eu fico muito mais irritada e muito mais sensível, normalmente eu tenho
duas respostas a partir disso. Eu fico mais instável emocionalmente, eu fico mais irritada, então eu brigo mais e sobra para quem está muito perto, no caso o Alexandre, sobra para ele, né? Acabo tendo mais conflito, porque eu estou muito irritada, porque eu estou me sentindo sobrecarregada. E o segundo ponto é, eu como. Eu como de forma, eu como doce, né? Eu tenho a tendência, se eu não tomo cuidado, é pro doce que eu vou. Então, eu já sei disso, eu já sei todo o meu funcionamento. O fato de saber toda a situação que me leva a ter, que me levaria a ter um comer emocional, que seria eu me sobrecarregar, meu humor estar instável, buscaria doce como uma maneira de lidar, eu tento evitar a situação que desencadeia isso, que é eu me sobrecarregar. Então, eu não me sobrecarrego, eu fico muito mais atenta a isso, delego o que dá para ser delegado, diminuo o ritmo quando dá para diminuir, identifico os meus limites, não me coloco nesse tipo de situação, para que todo esse ciclo não seja ativado. Então, esse é o ponto que a gente também tem que ajudar o paciente a construir essa linha de raciocínio. Porque às vezes o que ele vai falar é que ele comeu. Mas todo o desenrolar desse novelo, a gente precisa ajudar, porque às vezes nem ele tem essa consciência. Então, a gente precisa identificar quais são normalmente as situações que fazem com que todo esse desenrolar aconteça e apareça ali o comer emocional. Você percebe que o comer emocional é uma ponta do negócio. Tem todo um monte de sequência de situações que levam esse comer emocional a acontecer. Se eu só penso na estratégia para não acontecer esse comer emocional, do tipo, se der 15 minutos, aquela regra dos 15 minutos, aguarde 15 minutos e depois você vai lá e veja se você ainda está com vontade de comer ou não. Não estou dizendo que essa regra não é válida, ela é muito válida. Mas se eu só penso nela, eu desconsidero o que está desencadeando aquilo, e aquilo vai continuar acontecendo. Então, a gente também tem que olhar para a raiz do negócio, não só para a estratégia, mas para a raiz. Então, esse é um segundo ponto. Reconhecer, ajudar o paciente a reconhecer as situações que podem ser evitadas, que colocam ele nesse lugar, né, de instabilidade emocional, de emoções mais intensas, que faz com que ele coma. O terceiro ponto é sobre aceitar a emoção e se posicionar diante dela. E aqui entra um lugar da gente realmente aprender a reconhecer a emoção e o aceitar aquele desconforto. Porque eu falei agora há pouco, né, que a comida, ela conforta, porque de fato ela conforta, e muitas vezes se eu só busco a comida como um conforto, é porque isso também sinaliza o quão desconfortável é para mim lidar com desconfortos, né? Então, muitas vezes o comer emocional, ele mostra o quanto que pode ser intolerante lidar com desconfortos. Então, a gente também precisa entender o que significa para o paciente se sentir daquela maneira. Por que ele precisa lutar tanto contra o que ele sente? Sendo que o que ele sente é o que ele sente, não é uma opção sentir ou não. Essa semana ainda eu estava, né, fazendo essa analogia com uma paciente. Eu não aperto um botãozinho, quero me sentir assim, não quero me sentir assim, quero ficar com raiva, não quero ficar com raiva, quero ficar triste, não quero ficar triste. Não é uma opção minha, né? Se eu estou cortando um tomate e eu pego a faca e corto o meu dedo, não é escolha minha sentir dor. É a mesma coisa para as emoções, para outras emoções, para outras situações. Não é uma opção minha sentir. Então é muito mais fácil assim, eu aceitar que, meu Deus, está doendo o meu dedo, que eu cortei o meu dedo, está saindo sangue, está doendo, estou com vontade de chorar em resposta a esse corte. Isso é compreensível, é natural, é coerente com a situação, do que eu querer, eu não vou chorar porque eu sou forte, eu só vou no hospital, só vou realmente cuidar disso, vida que segue, bola para frente, não posso me permitir sentir, do que lutar contra aquilo que é natural, é compreensível. Então, aceitar essa emoção, entender que ela está sendo pertinente muitas vezes, é o que está sendo sentido, é um passo importantíssimo, porque às vezes o paciente, ele passa muito mais tempo lutando contra o que ele sente e se envolvendo em várias situações para não sentir. Então, ele liga para alguém, ele sai, ele come, sei lá, ele se mergulha no trabalho, ele se envolve em um monte de situação para procrastinar, para evitar não sentir, do que ele só se tivesse permitido sentir. Se ele tivesse permitido sentir, ele duraria 20 minutos, 20% do tempo dele, aquela emoção. Ele não se permite senti-la durante 20% do tempo. Ele fica 80% tentando não sentir. Ou seja, é muito mais tempo do que só se permitir sentir. Então, esse é um ponto importante. Aprender a aceitar a emoção. E aqui, para fazer um parênteses significativo, aceitar, como a gente já sabe, não é sobre ser passivo, né? Então, aceitar é também sobre você se posicionar diante dessa emoção.
Então, aceitar é sobre, apesar do que eu estou sentindo, eu sinto, eu aceito, mas apesar do que eu sinto, eu também consigo fazer coisas apesar daquela emoção. Aquela emoção não precisa guiar todas as minhas ações. Eu posso aceitá-la, mas isso não significa que é ela que precisa acomodar. Eu posso ter outras ações apesar do que eu sinto. Então, apesar da minha raiva e da minha raiva me dar vontade de jogar tudo pro chão, eu posso aceitar que eu tô com muita raiva, que é coerente, sei lá, briguei com alguém, senti muita raiva, aceito essa emoção, mas isso não significa que eu preciso sair jogando tudo. Então, eu posso ter uma outra ação, apesar desse sentimento de raiva. Né? Eu posso me retirar do local para evitar ter essa crise. Então, esse é um ponto, né? Acho que importante aí para a gente poder pensar junto com os pacientes. Um outro ponto é sobre trabalhar a tolerância ao mal-estar. Aqui a gente fala muito da DBT, né, em relação à regulação emocional, para o paciente aprender a lidar com esse mal-estar que ele sente, entendendo que a emoção é como uma onda, ela vem, ela ganha um pico, mas ela passa. Só que normalmente a gente age na hora que ela está nesse pico. Eu não espero que ela passe. Eu sinto, ela fica ali no máximo, eu me engajo em várias ações e ela prolonga o tempo de duração. Se às vezes eu não me engajasse em tantas situações para evitar sentir, ela logo cairia, né? Ela voltaria ali ao estado basal. Mas não, às vezes a gente não permite que isso aconteça, porque a gente começa a se engajar em muitas outras situações. Então, esse é um ponto. A gente poder também psicoeducar o paciente de que a emoção, ela é uma onda, ela vai, ela passa. Eu preciso esperar que ela passe. Mas para esperar que ela passe, eu não preciso também ser passiva, ficar ali parada, olhando para a parede enquanto eu estou sentindo um turbilhão de emoção. Isso não precisa ser dessa maneira. E aqui cabe a gente poder pensar em qual estratégia de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar, que cabe mais, né, o paciente se envolver. Eu, particularmente, gosto muito quando são emoções intensas, de trabalhar o reflexo do mergulho, né, que é quando o paciente joga água gelada no rosto e segura a respiração por alguns segundos. Essa é uma estratégia de tolerância ao mal-estar que tem bastante efetividade e que é fácil o paciente fazer e se engajar, assim como tomar um banho gelado, assim como jogar água gelada na nuca, ou assim como fazer uma atividade física aeróbica para mudar o estado emocional, né? Diminuir ali a excitação emocional. Então, normalmente, essas estratégias de tolerância ao mal-estar são estratégias que eu, dependendo da emoção do paciente, quando eu percebo que é um paciente que entra muito nesse clímax, assim, da emoção, a emoção ganha um pico muito grande, e é difícil para esse paciente manejar aquela emoção, eu normalmente proponho essas estratégias. Tomar um banho gelado, jogar água gelada no rosto, segurar a respiração, jogar água na nuca, ou se envolver em alguma atividade aeróbica, porque essas estratégias ajudam a diminuir a excitação emocional. Eu gosto. Pelo menos dessas, acho que é mais fácil ali o paciente se engajar do que eu pedir para o paciente sentar e respirar, fazer uma respiração diafragmática. Nas minhas experiências com os meus pacientes, eu percebo que ele fica mais resistente a fazer isso quando ele está com uma emoção muito intensa do que quando eu proponho para que ele tome um banho gelado, né? Se cabe tomar um banho gelado, se não jogar uma água gelada no rosto. Então é isso. Não sei qual é a experiência que vocês têm, se alguém já tentou alguma outra estratégia de tolerância ao mal-estar que percebe que funciona bem. Quem quiser também compartilhar, acho super bem-vindo. Enquanto isso, eu vou seguir adiante. O próximo ponto, na verdade, que a gente também pode trabalhar com o paciente é a consciência, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, a consciência de que a comida não vai resolver o problema. A comida ameniza, dá um acalento, mas não resolve, né? Eu vou terminar de comer e vou ter que continuar lidando com o problema que eu tinha que lidar. Então, essa consciência que o paciente, na verdade, ele tem, né? Essa consciência, ele sabe que aquilo não vai resolver, mas muitas vezes ele fica preso no discurso de que pelo menos alivia, né? Então, poder também colocar na balança prós e contras, né? Usar aquela técnica de vantagens e desvantagens de se envolver em uma ação, sabendo que aquilo não vai resolver necessariamente, mas que vai só provocar ali um alívio. Um outro ponto é sobre o paciente treinar, ser um observador
e analisar a situação livre do auto-julgamento. Esse vem também muito da ACT, né? Sobre observar sem julgar, né? Sem se engajar necessariamente também em uma ação, seja uma ação sobre pensar sobre si, né? Então, nesse processo, a gente fala muito sobre a desfusão. Na ACT, a gente fala muito sobre o processo de estar fusionado e da gente tentar promover a desfusão com esse paciente. Então, um paciente que tem um processo de fusão muito grande é aquele paciente que pensa e quando ele pensa, ele acredita fielmente naquele pensamento. Então, quem ele é? O pensamento é uma coisa só. Se eu penso isso, logo isso é verdade. É muito difícil para alguns pacientes acontecer mesmo o processo de desfusão. Ele entender que existe ele, existe a mente dele, e existem os fatos e pensamentos. Isso podem ser coisas diferentes. Uma coisa que eu acho muito legal de praticar, de ajudar o paciente a praticar a desfusão, é dar um nome, por exemplo, para a mente dele. Então, por exemplo, quando eu, Luísa, digo assim, mas é porque eu pensei que, sei lá, meu chefe ia me chamar no trabalho e ia me dar um feedback negativo, então eu fiquei muito preocupada, fiquei muito tensa e eu fui lá e comi. Tá, entende que eu pensei isso, e eu já acreditei nisso e eu já agi conforme isso. Isso é uma coisa só, né, na minha cabeça. Talvez eu tenha um processo de fusão muito grande. Agora, quando eu digo que eu pensei isso, a minha mente me levou a pensar isso, e apesar de que minha mente, né, me levou a pensar, eu consegui me engajar em outro tipo ali de ação, porque eu vi que aquele pensamento não era tão verdadeiro assim. O que ajuda a gente a fazer com que o paciente entenda que isso pode ser coisas diferentes é dar um nome para a mente dele. Em vez dele só dizer, eu pensei isso, não fui eu que pensei isso. Foi a minha mente que pensou isso, foi a minha mente que teve esse pensamento. Então, eu posso dar um nome, eu posso chamar minha mente de a minha mente. Então, a minha mente, né, ela me veio esse pensamento de que eu receberia um feedback negativo, e eu, Luísa, né, a princípio eu acreditei, depois eu vi que não, que normalmente eu recebo bons feedbacks, que eu não tinha nenhuma evidência de que eu receberia um feedback ruim no trabalho, e eu não acreditei naquele pensamento. Então, a gente pode ajudar o paciente a promover esse processo de desfusão, entendendo que existe ele e existe a mente dele. Isso podem ser coisas diferentes. Não é tudo que a mente diz que é verdade. Eu não preciso agir de acordo com essa mente. E quando eu dou um nome para essa mente, eu consigo enxergar com mais facilidade que são coisas diferentes. Né? Eu não preciso agir apenas conforme o que minha mente disse. Então, esse processo, ele também ajuda o paciente a ter esse processo de desfusão, sair desse lugar de julgamento, sair desse lugar de ficar muito preso a apenas aquilo que ele pensa, como se fosse sempre uma verdade absoluta. E um último ponto é sobre refletir para não continuar refém da situação, né? Numa próxima situação, numa próxima oportunidade. Porque todo esse processo, e aí aqui parece uma coisa tão óbvia, né? Mas quantas e quantas vezes que aconteceu ou com a gente, ou com o paciente, de acontecer um processo de comer emocional, o paciente ele já identifica o que aconteceu, ele sabe o que levou ele a comer, ele sabe o que ele poderia ter feito, e ainda assim aquilo se repete. Então, a gente também se debruçar quando os episódios acontecem, entendendo tudo o que poderia ter sido feito de diferente, para que em uma próxima oportunidade pudesse ser feito de forma diferente, né? Porque muitas vezes o paciente diz assim: a gente pede para que faça um diário alimentar. E aí o paciente às vezes não anota, ou ele diz: eu só me dei conta depois, né? Então eu comi de forma emocional, mas só me dei conta depois, então nem anotei. Né? Não anotei no RPD, não anotei no diário alimentar, porque só depois que eu me dei conta. Mas não importa, talvez no começo a gente realmente só vai se dar conta depois. A gente está desenvolvendo habilidades. E é importante, ainda assim que tenha percebido apenas depois do evento, é momento de entender, então, o que aconteceu. Por que eu comi, né, de forma emocional? Por que eu comi, sei lá, um pacote inteiro de bolacha? O que aconteceu? Qual foi a emoção? Né? O que me fez sentir assim? O que eu poderia ter feito de forma diferente? Em que momento que eu poderia ter agido de forma diferente? Qual pensamento diferente eu podia ter tido? Então, a gente não precisa descartar só porque depois, já aconteceu depois e eu não fiz nada. Ainda assim que tenha identificado depois, que bom. Então, vamos nos debruçar sobre depois, para que isso haja, para
promova, na verdade, né, um aprendizado para que isso não se repita, ou pelo menos para que a próxima vez seja um pouco mais fácil identificar que aquilo, né, está se repetindo, está bem parecido, e que agora eu tenho outras estratégias para lidar. Seja por um cartão de enfrentamento que se faça, né, anotando ali o que eu preciso me lembrar numa próxima vez, qual o tipo de pensamento que eu posso ter numa próxima vez que me lembre, que facilite que eu não me engaje nesse mesmo comportamento, quais estratégias que eu posso fazer. Ah, eu posso ir tomar um banho, né? Eu posso jogar uma água gelada no meu rosto, eu posso me retirar do ambiente. Então, utilizar os erros, eu falo que todo erro tem uma função, né? O erro tem a função de fazer com que a gente aprenda. Se não existe erro, muitas vezes também não existe aprendizado. Então, já que o erro está acontecendo, vamos usá-lo a nosso favor, né? Apesar de não ser algo tão fácil lidar com erros ou falhas, eles estão vindo, já que eles estão vindo, tem uma função. Então, a gente pode usar isso mais a nosso favor do que jogar contra nós. Então, esse é um ponto, acho que, bem importante. Então, assim, resumo da ópera. Basicamente, o que a gente precisa olhar com o paciente? Ver se esse paciente sabe nomear as emoções e se ele tem um bom repertório emocional. É um paciente que só nomeia as emoções de forma básica, tristeza, felicidade, né, alegria, raiva, ou é um paciente que com ansiedade, ou é um paciente que consegue ter mais repertório nesse vocabulário emocional. Ele consegue realmente dar um nome mais específico para o que ele de fato estava sentindo. Depois disso, o paciente reconhecer as situações que desencadeiam normalmente essas emoções e, se possível, se for possível, aquilo que estiver dentro do controle poder ser evitado, para que ele esteja, para que ele possa minimamente controlar o que é possível ser controlado, para evitar que ele esteja exposto a situações que ele sabe que normalmente ele tem determinadas emoções que levam com que ele coma de forma emocional. Um outro ponto é sobre aceitar a emoção e se posicionar diante dessa emoção, né? Então, eu aceito aquilo que eu não mudo, que é o que eu sinto, não é uma escolha minha sentir aquilo, mas eu posso mudar, eu posso agir de forma diferente diante daquilo que me cabe, que é a minha ação. A minha ação sempre vai estar no meu controle. É uma opção minha. Eu posso escolher agir de uma determinada forma ou agir de outra. Agora, sentir, não é uma escolha minha. Eu aceito o que eu sinto, mas eu posso, pelo menos, mudar a maneira de lidar com isso. Um outro ponto é trabalhar a tolerância ao mal-estar. Então, a gente poder trabalhar habilidades de regulação emocional para que no momento de que aquela emoção atinge o máximo dela, a gente tente ao máximo diminuir a intensidade daquela emoção, pelo menos. Não é sobre não sentir, ele vai continuar sentindo daquela maneira, muito provavelmente, mas talvez não com a mesma intensidade. E se ele já conseguir não sentir na mesma intensidade, isso já é uma mega vitória. Um outro ponto é sobre aqui a consciência de que a comida não vai resolver o problema em si, alivia, mas não resolve. Trabalhar o processo de desfusão, ajudar esse paciente a agir ali como um observador. Ele não precisa se engajar em ações, ele não precisa pegar os pensamentos como verdades absolutas e agir conforme aquilo. E ele tirar das situações, mesmo quando elas acontecerem, tirar disso um aprendizado, né, para que minimamente diminua as chances ou diminua os prejuízos nas próximas vezes quando isso tudo acontecer. Então, esse eu diria, na verdade, que são pontos essenciais para a gente poder trabalhar com o paciente o comer emocional. E aqui, para poder fechar, de tudo isso que eu falei, a gente percebe o quanto que a regulação emocional está por trás de tudo, né? A regulação emocional em dar um nome para a emoção, em trabalhar o repertório emocional, a regulação emocional em aceitar uma emoção, a regulação emocional no sentido de trabalhar tolerâncias ao mal-estar. Então, a regulação emocional é a base. E por que eu estou batendo na tecla disso? Porque, às vezes, a gente só pensa em estratégia superficial, que eu dei o exemplo. Ah, sai da cozinha, né? Ou, você dê 15 minutos, daqui 15 minutos você toma a decisão se você quer ou se você não quer. E essas estratégias são extremamente válidas, mas muitas vezes elas não se fazem suficientes. A gente precisa trabalhar a regulação emocional, porque se o paciente não tem estratégias de regulação emocional, aquelas estratégias não vão ser suficientes, porque elas vão continuar acontecendo. O problema vai continuar acontecendo, e aquela estratégia às vezes não vai ser suficiente para sanar esse problema. Então, esse ponto aí é o que eu bateria em cima, regulação emocional
né, para poder trabalhar com o paciente. E é isso, eu queria trazer exatamente esse assunto para vocês. Como eu falei logo no comecinho, eu identifico que essa demanda aparece muito, seja a gente do nicho de comportamento alimentar ou não, né? Pensando em todo o cenário que a gente vive, o comer emocional acaba sendo uma das respostas mais comuns de lidar com emoções desconfortáveis. Então, queria trazer esse tema para vocês. E queria saber, quero saber, né, se vocês têm, se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algo que gostaria de dizer, de compartilhar, sintam-se à vontade. Então, usar minha luz que apagou. Se contribuiu de alguma maneira. Oi, Aline. Se não, a gente encerra por hoje. Deixa eu parar aqui a apresentação. Se não, então eu vou encerrar então, o nosso encontro de hoje. Quero, então, agradecer a todas vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Quero dizer que em breve faremos um novo aulão. Eu acho que desse jeito que eu fiz, eu gostei de soltar uma enquete, vocês escolhem um assunto. Acho que fica também participativo, né? Vocês acabam participando aí da escolha dos assuntos. Acho que dessa maneira vai ser melhor, para ir de tempos em tempos, pelo menos uma vez por mês eu quero fazer esses encontros, para a gente poder ter esse espaço de troca. Tá bem, gente? Se for isto, desejo então para vocês uma boa noite e até mais. Um beijo para vocês. Muito obrigada, viu?